Oi, gente, aqui é Erika Fren, taróloga, minhas experiências paranormais. Eu vim aqui fazer mais um relato hoje. Eventualmente não dá para fazer o ar livre porque dá trabalho, tem que ver Wi-Fi, tem que ver lugar para gravar. Então, quando der, eu faço, mas não sempre vai dar. Se puderem, compartilhem meu vídeo, tá? Se inscrevam no meu canal. Meu canal realmente é para quem se interessa por experiências paranormais, por quem se interessa por isso. Já fiz 251 vídeos, então, dentro de curso de tarô que tá aí no canal, curso tarô inteiro. E o Lenormand vai estar inteiro breve, vai estar terminando lá já o curso, falta pouco para terminar, já tá terminando. Um dia eu vou fazer uma live jogando carta, vou combinar com vocês, vou avisar antes. E o meu interesse do canal realmente é falar sobre as experiências paranormais. Então, eu tenho um caso aqui para falar. Esse caso foi o que aconteceu num terreiro que eu frequentei. Eu prefiro não falar qual a linha, porque não me interessa, como eu tô falando para vocês, não me interessa expor nome de ninguém, nem pessoas. O que me interessa é citar as situações para passar para vocês aquilo que eu vivi, que faz parte da minha memória ou da minha vida mesmo recente, ou mais o passado ou recente. Nesse caso, isso que eu vou trazer para vocês talvez façam 14 anos, mais ou menos, ou 15 anos. Bom, é sobre um terreiro, um lugar que eu frequentava espiritual, um lugar espiritual, eu não vou falar a linha. E eu tinha uma ligação muito forte com esse pai de santo, que era uma figura masculina e uma pessoa maravilhosa para mim. E uma das coisas que eu frequentava e que ficava muito lá presente é que eu percebia dentro do trabalho dele, tudo que ele movimentava para mim vinha muito claro. Inclusive, antes do trabalho que ele fazia, eu percebia o que ele ia movimentar e durante. E eu cansei de ver essa pessoa, que era uma pessoa especial, porque movimentava deidades fortíssimas e um trabalho que ele fazia com a mão dele, eu presenciava presenças das mais lindas que eu já vi na minha vida, as coisas mais lindas que eu já vi na minha vida, que não tem como descrever, talvez por uma questão de respeito, eu nem vou descrever, mas eu nunca vi uma pessoa movimentar, fazer um trabalho que para quem tá de fora, aparentemente é um trabalho até simples, mas a quantidade de energia que ele movimentava era tão imensa, a quantidade de presenças que ele movimentava era tão grande, era tão forte, o trabalho dele era uma coisa tão linda, que eu sempre estava próxima, porque eu achei que eu estava entrando tipo no conto de fadas e que eu estava participando de algo especial, que estava fazendo parte de um grande conto de fadas maravilhoso, uma coisa imensa, e ele tinha uma força espiritual imensa, absurda, linda, mas ele era uma pessoa muito simples, se vestia com roupas muito simples, tudo dele era muito simples. E uma coisa que eu vim trazer para vocês, por que eu tô falando disso? Porque o que me incomodou nessa vivência que eu tive, que apesar de descobrir
um universo maravilhoso e incrível, e do qual eu não conhecia, apesar de já ter passado por vários lugares, nunca tinha visto aquilo naquele nível, nunca tinha aparecido eu tive algumas frestas, mas parece que abriu muita coisa para mim como paranormal através dessa pessoa, através dele. E uma coisa que me incomodava é que, como eu tinha talvez a clarividência de estar ali e estar vislumbrando aquilo tudo e estar participando no sentido de estar sendo testemunho daquilo tudo, e também ajudava ele bastante. Algumas pessoas ali de dentro, vamos dizer assim, umas 25 pessoas ou 30, eu percebia que não tinha noção do que ele fazia. Tinha uma noção assim muito distante do que ele fazia e não tinha noção do que ele movimentava. É como se não tivessem noção do que estava acontecendo ali. Eu acho que assim, que as pessoas achavam que o que estava acontecendo ali era uma coisa só física, material, e não percebiam o trabalho espiritual que era feito ali. Não percebiam. Não percebiam e não tinham uma atitude de profundo respeito pelo que acontecia, não tinham. Eu tô falando de 30 pessoas, né? Claro que tinha mais pessoas que não frequentavam muito, não estavam nunca ali, que talvez tivessem noção, tivessem respeito por tudo isso, mas tinha um grupo ali que não tinha. E isso me entristecia, porque muitas vezes eu via as pessoas que ele mesmo ajudava roubando dinheiro dele do armário, falando mal dele pelas costas, praguejando uns aos outros, sabe? E ficavam preocupados com a roupa que a pessoa estava usando, com a bolsa que a pessoa tinha. Isso me deixava muito chateada, porque as pessoas não tinham noção do que acontecia ali. E não adiantava eu explicar, as pessoas até sabiam que eu tinha essa percepção ali, já sabiam, mas o que eu quero dizer é que às vezes uma pessoa que é paranormal, que tem clarividência, às vezes ela percebe alguma coisa espiritual bem claramente, entendeu? É bem nítido. Até quando eu falo alguma coisa espiritual, né? Vamos falar a verdade, gente. Para mim, a gente tá vivo aqui, ter braço, ter corpo, né? Ter olho, ter boca, ter nariz, respirar já é espiritual. Não tem nada mais espiritual do que isso. Eu estar respirando aqui falando com vocês. Isso já é totalmente espiritual. Então, assim, eu acho que a nossa própria existência é totalmente espiritual, entendeu? Ela não, não é uma coisa que acontece quando a gente vai para outro lado. Gente, o espiritual tá aqui, agora, nesse momento. Você tá respirando, você tá vivo. Teu corpo tá aqui presente, tá testemunhando tudo que acontece. Sua mente está funcionando, seu coração está batendo, teus órgãos estão funcionando. Isso é espiritual. Isso é totalmente espiritual. Sabe? Isso já é muita coisa, isso eu sei. Mas esse homem, quando ele não está mais aqui na Terra, quando ele trabalhava de maneira simples, ele movimentava umas energias inacreditavelmente imensas. E eu fiquei mareada, encantada, talvez até enfeitiçada por tudo aquilo, sabe? E eu percebi que aquilo era uma coisa maravilhosa. E a minha tristeza era a discrepância entre tudo aquilo que acontecia e o comportamento dessas 25, 30 pessoas ali, que era muito medíocre para o que acontecia ali. Faltava muito respeito.
Acho que também, talvez ele não tenha trabalhado essa questão da educação dessas pessoas serem educadas a respeitar, serem obrigadas a respeitar para estarem ali, ter reconhecimento do que estavam fazendo ali. Enfim, me entristeceu muito isso. Muito, 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 muito. Mas, assim, o oposto a isso, uma outra religião que eu já frequentei, que está ligada a uma outra linha religiosa, eu já frequentei, e minha família já foi ligada à religião antepassados meus, né? Religião judaica, e já vi coisas lindas, maravilhosas dentro dos trabalhos, dos dias de oração, das pessoas que conduziam oração, dos líderes religiosos. Vi coisas lindas e também ficava estupefata. Sem dúvida nenhuma, com certeza absoluta. A minha passagem pela Igreja Católica é que não teve essa visão toda, essa percepção, não teve esse deslumbramento meu, essa vivência minha intensa. Não houve. Não houve mesmo. O que houve foi com alguns santos católicos. Mas numa missa, no decorrer de uma vivência religiosa católica, eu nunca tive nenhum tipo de vivência espiritual profunda. Nunca tive. Só uma vez que, assim, que eu fui naquela igreja de Nossa Senhora de Aparecida, que é em São Paulo, que na procissão dela eu percebi uma coisa imensa e incrível, mas foi na procissão dela que eu percebi isso, que veio isso para mim, que eu senti coisas muito lindas. Eu até chorei, sabe? Foi muito lindo. Mas com esse líder religioso, que é desse terreiro que eu frequentei, enfim, que eu ajudava, que eu trabalhava com ele, as vivências que eu tinha eram das mais maravilhosas que eu já vi na minha vida, num nível muito alto, e toda vez que ele movimentava algum trabalho para fazer algum tipo de movimentação espiritual dentro dos rituais que ele conduzia, era magnífico a minha vivência. E isso fez eu ficar próximo a ele, porque eu achei que ele tinha uma abertura, uma capacidade absurda espiritual. Realmente ele fazia milhões de coisas para muita gente há muitos anos. Muitos anos. Sabe? Em termos de cura, de melhora, de trabalho, de tudo, sabe? Eu já vi muita coisa ali. Mas o que me incomodava era aquelas pessoas, aquelas 25, 30 pessoas, mas vamos botar aí que eram umas 30 pessoas, e que tratavam aquilo como se fosse uma coisa mecânica, um ritual mecânico, sabe? Não tinham noção do que aquele homem estava fazendo ali, do que ele movimentava ali. E é aquela coisa, as pessoas só viam as coisas materiais, elas não viam o outro lado, ou não sentiam, ou não tinham conhecimento, ou estavam completamente focadas na ignorância e na futilidade. Realmente eu percebia isso. E isso foi me dando uma dificuldade mesmo de lidar com o grupo ali, porque muito difícil, muito difícil. Mas faz parte, né? De que tem pessoas que não têm entendimento do que é movimentar um trabalho espiritual. É uma coisa muito séria. Quando a pessoa se propõe, tem dom e tem capacidade, é uma coisa muito séria e muito grande. E é isso, trazer essa experiência para vocês, evitando citar nome de pessoas, lugares, e porque não cabe a mim expor ninguém, a não ser a minha própria experiência.
Eu realmente conheci uma pessoa maravilhosa que tinha uma capacidade absurda de fazer trabalhos espirituais. Eu fiquei muito feliz de ter conhecido, de ter convivido e me abriu uma outra visão. Isso fez eu mudar muito. Realmente, eu mudei muito depois que eu percebi que existem presenças imensas, deidades, que trabalham, que descem aqui, que estão aqui, que andam aqui para melhorar a nossa vida, melhorar nosso karma, melhorar nossas perseguições, nossas injustiças com a gente. Porque quantas pessoas são vítimas de injustiça, de mal olhado, de inveja, de praguejamento, de macumba, de ódio, ódio pelo ódio, de ódio pelo ódio, de ódio pelo ódio. E tanto que esse mundo tá com isso, com esse ódio pelo ódio, isso é cansativo, sabe? Esse movimento de ódio, leva à destruição, leva ao sofrimento. E ele tinha um dom maravilhoso, esse homem, e fazia coisas maravilhosas, mas ele ficou muito decepcionado com o grupo que estava em volta dele, e aquelas pessoas realmente não tratavam ele como ele deveria ser tratado. Isso levou ele a um grande questionamento da continuidade dele aqui para manter os trabalhos, ter força para levar adiante. Muitas vezes a gente lidar com a ignorância do outro, com a futilidade, né? E com a maldade, né? Faz o coração entristecer. O que eu peço sempre é que nada faça eu perder minha fé. E até hoje, gente, nada fez eu perder minha fé. Pessoas psicopatas, mau caráter, mentirosas, macumbeiras, negativas, do mal, invejosas, já passaram pelo meu caminho e já fizeram tudo que tinham que fazer. E a minha fé, graças, ninguém tirou. Assim, isso eu não permito, sabe? A minha fé eu não permito que ninguém tire. Eu acho que isso é uma das coisas que a gente tem mais é que trabalhar. É a nossa fé, a nossa conduta, a nossa força. Porque o mundo realmente não é fácil. E estar aqui no meio virtual falando com vocês, a minha intenção é trabalhar, é mostrar minhas experiências. Estou fazendo isso porque eu acho que é importante. Se eu achasse que não era importante, eu nem faria. Agora, a gente se expor no mundo virtual é aquela coisa, vamos expor aqui, mas até página 2. Eu realmente não posso e não devo expor outras pessoas e dar nomes, identificar, porque isso seria uma falta de ética minha, porque eu só tenho direito de falar de mim. Quando eu falo do outro, é da minha experiência mesmo, né? Agora, se expor virtualmente também não é uma coisa fácil, porque a gente às vezes lida com a ignorância dos outros também, que deturpam o que a gente fala, né? Por isso que graças assim que eu tenho 250 vídeos e que essas pessoas verem com calma vão tentar entender a minha personalidade, a maneira que eu falo, meu trejeito, minha maneira de me expressar, né? Cada um tem a sua forma. Mas eu queria trazer essa imagem, né? E depois eu vi essa coisa que realmente tem até uma frase bíblica de dar pérola aos porcos, mas é complicado você trazer o sagrado para cães, para ignorantes, pessoas, sabe, com sede, uma sede de matéria e não percebe que esse poder espiritual, essa força espiritual pode ajudar na matéria, claro, mas a gente tem que trabalhar nossa conduta. Assim, de certa forma, você ter uma melhora material, todo mundo almeja isso, mas a sua conduta também é importante.
Porque não é matéria pela matéria, é matéria para você alcançar maior conhecimento, para você poder ajudar o outro, poder melhorar algum aspecto seu, de reconhecimento seu, melhorar um pouco o seu conforto, a sua vida, mas não para você andar para trás, né? Para você evoluir a partir disso, para você melhorar como pessoa, né? Então, essa experiência que eu tive nesse lugar, que eu tive visões fantásticas com esse homem, foi um homem inesquecível na minha vida. Eu posso dizer que eu tenho ele no meu coração, e onde quer que ele esteja, eu tenho certeza que ele está muito acompanhado de todas as deidades que ele cuidava, que são muitas, e que ele tinha um coração bom e que ele fazia isso com uma capacidade magnífica, e que ele se cansou de ver que o grupo em volta não estava conectado e sintonizado todo o trabalho que ele fazia. Tinha uma sensação de solidão, né? Porque tudo que ele fazia parecia que, sei lá, parecia que ele falava para mim que ele achava que ele sabia que eu percebia, conversava muito com ele. E ele falava, Érica, ele sabia que eu estava percebendo muita coisa ali, ele ficava feliz de conversar, de trocar, mas quantas pessoas ali não estavam nem um pouco preocupadas com isso. Estavam preocupadas com quanto ele ganhava, quanto dinheiro ele tinha, controlar a vida dele, onde ele ia, o que ele fazia, e não para ajudá-lo a ter um pouco de felicidade, um pouco de alegria, ter um pouco de vida pessoal. Porque às vezes as pessoas que trabalham espiritualmente, elas se doam tanto para os outros, que eu via isso, que a vida pessoal dele ficava em quinto plano e ele nem tinha tempo para ter. Ele não teria nem como ter uma vida pessoal porque não havia tempo para isso. E quanto que essas pessoas precisam de apoio, de um pouco de ajuda emocional, um pouco de solidariedade, mas os outros só estão preocupados o que ele está ganhando de dinheiro ali e não estão vendo todo o trabalho incrível que ele está fazendo. Quanto que, na verdade, as pessoas iam lá, comiam na casa dele, ele abria comida o tempo todo, ele era super generoso com todos. Enfim, não é fácil lidar com a pessoa que é tapada, né? Que não enxerga as coisas, que não valoriza, né? Acho que isso é um dos maiores problemas que a gente tem que enfrentar nessa vida. E só uma reflexão aqui sobre uma vivência que eu tive. Tenho essa pessoa no meu coração e desejo para ele tudo de maravilhoso nesse mundo. Não nesse mundo que a gente tá, mundo que ele tá. Desejo não, eu sei que ele tem muito, ele já tem tudo isso. Já tinha acesso. Obrigada, gente, vamos se cuidar. E depois eu vou passar mais banhos para vocês. Obrigada.